A semana abriu com a expectativa de avanços econômicos e mudanças temporárias no cenário político de Santa Catarina. Esta semana, uma missão empresarial liderada pela Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado, vai para a China visitar a Feira de Cantão. Empresários de todo o Brasil fazem parte dessa missão. O jornalista Alexandre Mendonça, da RIC Record, vai acompanhar a missão. No lado político, o governador Luiz Henrique da Silveira viaja para a Alemanha, Áustria, Polônia, França e Rússia. O repórter Tiago Scheuer, também da RIC Record, vai acompanhar a comitiva. Já o vice-governador Leonel Pavan lidera uma comitiva para os Estados Unidos. Com isso, o deputado estadual Jorginho Melo, presidente da Assembleia Legislativa, deve assumir o governo do Estado. Consumidores de 20 cidades de Santa Catarina tiveram acesso no fim de semana ao feirão do imposto, que informou à população quanto se paga de tributos sobre os produtos adquiridos. Vários estandes foram montados para a exposição em locais de grande movimento. O feirão foi promovido pelo Conselho Estadual do Jovem Empreendedor e da Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores de Santa Catarina. E é sobre isso que nós conversamos agora aqui no Economia News com Klaus da Silva Halp, que é diretor de conteúdo e opinião da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a ACIF. Klaus, seja bem-vindo ao Economia News. O feirão do imposto existe pelo menos desde 2003. Isso. Nesse período de 6 anos, vocês estão conseguindo avançar em termos de conscientização, tanto governamental quanto popular? Sem dúvida. O Feirão do Imposto é uma iniciativa nascida lá em Joinville, então é uma iniciativa catarinense que depois se estadualizou e se nacionalizou, como você já bem colocou, né? E desde então, não só no processo gradativo de maior conscientização das pessoas e, claro, dos agentes governamentais acerca da realidade tributária brasileira, da pesada carga que nós temos de uma distribuição ruim do ponto de vista daqueles que são contribuintes, né? Muitos pagam muito e muitos também não pagam e tornam mais pesada aquela carga sobre os que pagam, né? Mas além dessa questão da conscientização, nós vimos já, desde uns 2 anos para cá, especificamente aqui na ACIF, desenvolvendo um passo seguinte, né, ao Feirão do Imposto, que é o que nós propomos a partir dessa realidade que nós denunciamos. Então a gente vem discutindo uma proposta de reforma tributária que hoje a gente já, desde o ano passado, vem apresentando à sociedade. E essa reforma, de certa maneira, Klaus, não se tornou um tanto utópica, considerando que há anos fala-se nela e nunca se mexe, ou pelo menos pouco avança-se em cima da reforma? O que nós temos dito, Serpa, é que essa questão da reforma tributária, de fato, há muito tempo na pauta. Desde 93 eu acompanho esse tema na pauta, desde as emendas de revisão da Constituição Federal. De 88, né? Constituição de 88, 5 anos Exatamente. depois ela estava prevista para ser revista, né? Então, desde então, 16 anos fazem, nós estamos com esse assunto em pauta. Por que que nós, na CIF e na FACISC, entendemos que essa discussão não vai adiante? Porque ela é muito casuísta, ela é muito pontual, ela é muito fragmentada, não se tem a visão do todo. Então, com esta visão do todo do sistema tributário é que nós partimos para discutir algo, né? E aí nós partimos também de alguns pressupostos que a gente tem insistido neles, que são simplicidade, eficiência, justiça, do ponto de vista da tributação. A gente percebe que a nossa tributação é extremamente alta, mas além de ser alta, ela tem as características do contrário dessas perspectivas, da perspectiva da simplicidade. Ela é complexa demais, confusa, o consumidor, o empresário, a família brasileira não entende o que paga. Existe a bitributação, né? Também, está claro aí. Tem, né? Situações de bitributação, mas além de tudo também ineficiência na arrecadação, modos de arrecadar que são demasiadamente burocráticos e que não favorecem a boa arrecadação e que, portanto, também não favorecem a não sonegação, favorecem a sonegação. Exato. E também a injustiça que a gente vê muitas vezes. Do exemplo que o próprio feirão demonstra, né? Se o nosso telespectador pensar que num refrigerante que ele compra no supermercado a R$3, quase metade disso, R$1,50, é pago em tributos, ele vai refletir comigo no seguinte sentido: bom, aquela pessoa que é que é abastada, que tem uma renda significativa, paga neste produto o mesmo tanto de imposto que eu, que de repente tenho uma renda menor, estou pagando. Isso é injusto, né? Então a gente propõe desoneração de certos setores, principalmente os mais produtivos, desoneração das famílias, né, a partir desses pressupostos para que torne a carga tributária mais simples, mais eficiente e mais justa. Agora, Klaus, por que é que nós temos essa carga tributária tão alta? Por que é que os impostos sobre alguns produtos, como é o caso do refrigerante, que você acabou de citar aí como exemplo, são tão altos? A gente até com isso pode até ir entrando no que nós entendemos como o conteúdo da nossa proposta. Nós temos uma base tributária que não é ampla. A base de contribuição, a base de contribuintes, ela não é uma base ampla no Brasil.
Então eu vou dar o seguinte exemplo bastante simples, né, para aquele que é um pai de família, para aquele que é um empresário nos entender. Imaginemos cada um de nós indo para um restaurante com amigos e vamos trazer um número redondo, aí 10 amigos indo para um restaurante com uma conta final de R$200. Né? Pensem com a gente, né, que se 2 pessoas pagarem essa conta, cada um vai pagar R$100. Mas se todos eles pagarem parte da conta, cada um vai pagar R$20. Para o restaurante faz diferença se 2 apenas pagam ou se 10 pagam? Não faz. Os R$200 da conta serão pagos ao restaurante de igual modo. Agora, se apenas 2 pagam, essa carga fica muito pesada sobre quem pagou. É o que acontece no Brasil. Então, nós temos uma carga pesada sobre o consumo. Em média, 45%, em média, dos produtos disponíveis no mercado para consumo, serviços e produtos em geral, é tributação. Né? Por exemplo, a renda das famílias, né, classe média principalmente, seja na faixa dos 15%, seja na faixa dos 27,5%. Né? No caso da vida das empresas, você já imaginou que o empresário precisa pagar para contratar alguém? Quer dizer, de custo tributário, o empresário tem mais ou menos 28% sobre aquilo que paga em salário, mais os outros encargos, que somados todos, dá na casa de 67% mais ou menos. Quer dizer, para cada R$1.000 de salário que se paga, em torno de 670 é tributos e outros encargos. Então essa é uma realidade bastante complicada e perversa muitas vezes. Então a gente propõe a substituição de fontes, optar por fontes mais eficientes de arrecadação e deixar de lado aquelas fontes que oneram demais e que não são tão inteligentes, mas oneram demais as famílias principalmente e o setor produtivo.